Viagem astral não começa quando a gente aprende uma técnica. Ela já acontece todas as noites e quase sempre a gente não lembra. Quando os olhos fecham, o corpo descansa. A consciência, nem sempre. Existe um desencaixe natural entre o físico e um corpo mais sutil, o chamado corpo astral. Esse desencaixe é discreto, cotidiano, silencioso. Para a maioria, passa despercebido e vira sonho. Para outros, vira lembrança. Para alguns, vira caminho. Chamar de viagem astral não quer dizer que só poucos conseguem sair do corpo. Sair, todo mundo sai. Viagem astral é outra coisa. Atravessar esse processo com lucidez, conduzir a experiência com alguma autonomia e voltar com memória. A diferença não está no fenômeno em si, mas no nosso nível de presença e na rememoração ao despertar. Muita gente confunde com sonho lúcido. Eles se tocam, se alimentam, às vezes um leva ao outro, mas não são a mesma experiência. O sonho lúcido acontece no teatro do cérebro, cenário mental, feito de memória, imaginação e símbolos pessoais. A viagem astral acontece com o corpo sutil fora do físico. O cenário pode ser compartilhado, ter consistência que não depende só da nossa vontade e, em certos casos, entregar informações que não estavam ao nosso alcance pela via comum. A minha primeira lembrança consciente de sair do corpo começou, curiosamente, num sonho lúcido. Eu era bem novo quando comecei a estudar o tema. Curiosidade de criança que encontra uma palavra estranha e puxa o fio. Na primeira tentativa séria, algo acendeu dentro do sonho. Percebi que havia algo errado ali, algo que não se comportava como realidade. A frase veio clara. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar tentando sair do corpo. Esse reconhecimento virou chave. O sonho perdeu força, a densidade mudou, e eu me vi no meu quarto, com a sensação concreta de estar de pé, enquanto o corpo físico ainda repousava. Havia sons ao redor, vozes indistintas, como se outras presenças passassem por ali. Hoje eu não vou me alongar nessa história. Guardo os detalhes para outro momento. Por ora, ela ilustra um ponto simples. A fronteira entre sonho lúcido e projeção pode ser uma porta de passagem. Do lado de cá, a linguagem tenta explicar o que a experiência entrega sem palavras. O corpo físico é nossa âncora. O chamado cordão de prata é a imagem desse vínculo. Não é um fio literal que se enxerga com os olhos. É uma metáfora útil. Existe ligação. O corpo está programado para nos manter aqui, enquanto for o nosso tempo aqui. Esse vínculo não se rompe numa projeção comum. Rompe-se na morte e só na morte. As lendas sobre não voltar assustam, mas não se sustentam diante da observação séria ao longo de décadas. Por que a ciência não comprova? Resposta honesta: porque a ciência trabalha com instrumentos e métodos que ainda não capturam bem o campo sutil. Existem estudos, protocolos, tentativas de validação. Existem relatos com acertos verificáveis. Existem coincidências insistentes. E existe também um ceticismo saudável. A ciência tende a chamar de sonho vívido, uma construção neurológica muito convincente. Pode ser, mas às vezes a experiência traz dados que parecem ter vindo de fora. Informações que estavam em um lugar, confirmadas depois, cruzando com a realidade física de um jeito incômodo para a explicação mais simples. O tema fica nesse entrelugar. O laboratório ainda não alcança. E a vivência para quem passou não se desfaz. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Este conteúdo é para quem já sente que o assunto chama, ou para quem pressente camadas além do imediato. Viagem astral não é brinquedo para matar curiosidade. Ela mexe com a forma como você percebe a vida. Quando você vivencia de forma consciente, a ilusão de que tudo acaba no físico começa a rachar. E quando racha, entra a luz. Com a luz, vem responsabilidade. Nem tudo são flores. Existe afinidade vibracional. A gente não vai para qualquer lugar. A gente ressoa com lugares.
E a ressonância nasce do que você cultiva, pensa, sente, deseja. Há regiões claras e há regiões densas. Muita gente chama de umbral, essa camada próxima da Terra, mais pesada, espelhando excessos, dores e fixações humanas. É aqui, perto do nosso cotidiano, que muita gente projeta com mais frequência. O que se encontra? Às vezes beleza, às vezes ecos de si mesmo, às vezes presenças que se alimentam de sombra, os chamados obsessores. Tudo isso existe como paisagem e como espelho. Isso pode assustar. Medo, sozinho, não educa. O que educa é postura, autoconhecimento, higiene emocional, intenção clara. Não é hora de técnicas detalhadas. Deixamos isso para outro vídeo. Mas é impossível não mencionar a base. O que você faz acordado educa o que você encontra projetado. O jeito como fala com as pessoas, o que consome, o que deseja em silêncio, como lida com as próprias sombras. Tudo isso afina a sua sintonia. Não há atalho, não existe macete que substitua a ética. Alguns mitos precisam ser encarados de frente. E se eu não voltar? Volta. O corpo sabe chamar. E se alguém tomar meu corpo? O corpo físico não é casa abandonada com a porta aberta. Há mecanismo de defesa, há vínculo. E se eu ficar preso num pesadelo? O que chamamos de pesadelo, muitas vezes, é transição confusa, mistura de sonho com percepção sutil. A catalepsia, quando a consciência desperta antes do corpo, assusta sim, mas é fase de desacoplamento e acoplamento. Quando você aprende a reconhecer, vira porta, não cárcere. Nessa jornada, referências ajudam a manter os pés no chão. Pesquisadores e projetores sérios dedicaram vida a observar, testar, comparar, ensinar. Eles desconstroem fantasias sem matar o encantamento. Mostram que o extraordinário não precisa de exagero para ser extraordinário. A experiência já é suficiente. Talvez a maior utilidade da viagem astral não esteja em ver o outro lado, e sim em reorganizar o lado de cá. A percepção muda quando você entende que a consciência não se reduz ao corpo. Muda a urgência do dia, a régua do ego, o peso dos conflitos. Um encontro em projeção, com alguém que você ama, com um mentor que você não conhece, ou com uma parte de si que você evita, pode virar a chave de uma escolha acordado. Às vezes, a coisa mais espiritual que a viagem astral entrega é um gesto humano. Pedir perdão, encerrar um ciclo, escolher melhor. E sim, existem momentos luminosos, a sensação de leveza que não cabe na palavra leveza. O silêncio vivo de um lugar onde tudo parece emitir por dentro. A inteligência que conversa sem língua. O humor de presenças que educam sem se impor. Encontros que mudam a biografia sutil. Não viram prova para ninguém. Viram alimento para caminhar com mais retidão. Entre o sonho lúcido e a projeção consciente existe uma ponte. A lucidez dentro do sonho funciona como ensaio de autonomia. Aprender a perguntar, onde estou? Testar a estabilidade do cenário, perceber as fissuras do onírico, tudo isso prepara o terreno. Mas a travessia real acontece quando a consciência sustenta esse estado enquanto o corpo sutil está fora. Aí, o cenário não obedece tanto a você. E você aprende a obedecer ao real, mesmo que seja um real diferente do físico. Alguém pode dizer, então é só treinamento. É treinamento e é destino. Há quem estude muito e tenha poucas lembranças. Há quem mal encoste no tema e abra uma janela. Cada pessoa traz um relógio e um mapa. O que dá para afirmar com segurança é simples. A regularidade do exercício limpa o vidro. Não cria o sol, só limpa o vidro. Se você carrega perguntas sobre quem é além do nome, sobre o que te move quando ninguém olha, sobre por que certos medos insistem, a viagem astral pode ser uma ferramenta. Não é a única, não é a melhor para todo mundo. É uma ferramenta honesta. Ela não te faz superior, não te autoriza a pregar, só convida a viver com menos distração.
e a lembrar que a consciência, quando exposta à verdade, cresce. Voltando ao começo. A gente sai do corpo todas as noites. O que muda é o quanto estamos presentes nesse processo. E o que fazemos com o que lembramos. Talvez o trabalho real esteja menos no sair e mais no voltar. Voltar com memória, voltar com humildade, voltar com responsabilidade. Trazer do outro lado, não um troféu, mas um ajuste fino de conduta. Antes de terminar, uma imagem simples. Quando fechamos os olhos, não apagamos o universo. Abrimos o nosso. Viajar pelo cosmos do próprio ser não é se perder em fantasia. É aceitar que há espaço dentro e que esse espaço conversa com espaços maiores. Eu não vou dizer para tentar hoje à noite, nem para comentar se já tentou. Se esse assunto te encontra, ele sabe chamar. E, quando chamar de verdade, você vai reconhecer. Enquanto isso, cuide da sua vibração como quem cuida de casa. Varra culpas que só pesam, abra a janela para a alegria possível, conserte o que der, peça ajuda quando precisar. O resto se alinha. No fim, a pergunta que importa não é: dá para sair? É: o que eu levo comigo quando saio e o que eu trago de volta quando retorno?